Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de geografia. Hoje, nós iremos falar um pouco sobre as unidades de conservação, tá bom? Bom, então, para começar a falar de unidades de conservação, eu vou diferenciar o que é uma unidade de conservação, né, que vocês vão achar com a sigla UC, de unidade de conservação, de uma APP, que é a área de preservação permanente, tá? Então, existe uma pequena diferença que eu vou esclarecer para vocês, tá bom? Então, uma APP, que é uma área de proteção permanente, ela existe independente do lugar onde ela esteja, tá? Ou seja, da sua delimitação. Para que exista uma APP, basta ter um corpo d'água, ou seja, um rio, tá? Então, as suas margens, as margens desse rio, serão consideradas uma APP, uma área de proteção permanente, tá? Ela foi estabelecida, essa área de proteção permanente, pelo Código Florestal do ano de 2012, a Lei A 12.651, né, que define essas áreas de proteção permanente. Então, a sua função dessas áreas de proteção permanente é de proteger os solos, principalmente a questão das matas ciliares, né, que ficam em torno do rio, para evitar o que? Aquele processo de assoreamento dos rios, garantindo também o abastecimento dos lençóis freáticos e toda a preservação da vida aquática daquele rio, tá? Então, é muito importante aí que se obedeça esse Código Florestal do ano de 2012, tá? Bom, uma curiosidade. O primeiro Código Florestal que nós tivemos, ele foi no ano de 1934, tá? Então, isso é uma curiosidade aí para nós levarmos em conta que já se passaram muitos anos e muitas transformações tivemos nesse percurso, tá? Tanto que nessa lei do Código Florestal do ano de 2012, teve uma importante diferença das leis anteriores, onde acabou diminuindo essa área de proteção permanente, essa APP, tá? Porque até então, essa área ela era medida pela parte larga do rio, ou seja, inclusive na época das cheias, quando o rio enchia, ele estende o seu leito. Então, era medido a partir daí, a área de proteção permanente. Hoje não, tá? Então, é do curso normal do rio, sem ser da época das cheias. Então, isso fez com que houvesse uma diminuição aí dessa área de proteção permanente, tá? Isso foi no Código Florestal de 2012 que aconteceu essa mudança, tá bom? Bom, então agora vamos entrar propriamente nas unidades de conservação, as famosas UCs. O que é uma unidade de conservação? Para que nós temos essas áreas essas unidades de conservação, tá? Então, uma unidade de conservação, ela é uma área natural que ela foi criada e protegida tanto pelo poder público, municipal, estadual e federal, regulamentada pela Lei 9.985 do ano 2000, né? Dentro dessa lei, eles criam o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? Chamado e conhecido também como SNUC, S-N-U-C. Estará aí no material de vocês na plataforma Teams, tá bom? Bom, então, segundo o SNUC, a unidade de conservação ela é definida como um espaço territorial que contempla o quê? Todos os seus recursos ambientais, sendo previsto o uso desses recursos naturais de forma controlada e prevista na lei, ou seja, a função dessas unidades de conservação é impactar o menos possível no meio ambiente, é fazer com que haja um manejo adequado, né, do solo e dos recursos naturais que contempla essa unidade, tá? Para que a gente continue tendo aí a natureza, né? A importância dessas unidades de conservação seria para preservar realmente a nossa vegetação, a fauna, a flora como um todo, né? Cada país possui a sua lei ambiental
específica, conforme a sua necessidade. E cada país também ele tem o seu recurso natural específico daquele lugar. A sua vegetação nativa daquele lugar, animais específicos daquele lugar. Então, por isso que é importante que nós venhamos a conservar e manter esses recursos naturais. Porque, por exemplo, aqui no Brasil nós temos espécies que são nativas daqui, que nós só teremos aqui no Brasil e não teremos em outros lugares, tá? Então, é muito importante essa conscientização, essa sensibilização de que nós temos sim que manter a natureza, manter os recursos aí de forma adequada, para que nós possamos ter sempre, as futuras gerações possam fazer uso disso. Então, para que se tenha um cuidado maior, até porque muito da nossa natureza já foi devastada pela intervenção humana, surgem aí as unidades de conservação. Cada uma delas, como nós iremos ver agora, possuem as suas características específicas, tá? Bom, então as unidades de conservação, elas se dividem em duas, conforme a sua finalidade e tipo de atividade permitida naquela área, tá? Que são as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Então, existe uma pequena diferença entre elas, tá? Então, só para a gente memorizar, as unidades de conservação, elas possuem dois tipos, duas classificações, tá? Então, eu vou falar agora para vocês sobre as unidades de proteção integral. Então, o objetivo principal dessa unidade de proteção integral é preservar a natureza, tá? Sendo admitido, né, apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. As unidades de proteção integral, elas possuem 5 classificações, 5 tipos, né, que são as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos nacionais, os monumentos naturais e o refúgio da vida silvestre, tá? E cada uma delas possui a sua característica específica, né? Por exemplo, uma estação ecológica. Qual é a função de uma estação ecológica? O principal objetivo da estação ecológica é a preservação da natureza e ela é utilizada para a realização de pesquisas científicas. A visitação, vamos dizer assim, a visitação pública só é permitida numa estação ecológica com fins educacionais, havendo que uma regulamentação do órgão que toma conta dessa estação ecológica, tá? Por exemplo, uma reserva biológica. A reserva biológica, ela visa o quê? A preservação integral da biota daquele local e todos os seus atributos aí naturais que ficam dentro daquele perímetro, né? Dentro dos seus limites. Não é permitida interferência humana e nem modificações nesse ambiente de reserva biológica, tá? E também, nesse caso de reserva biológica, a visitação pública só é permitida para fins educacionais. Também dependendo da regulamentação, das regras, né, do órgão que toma conta dessa reserva biológica, tá? Os parques nacionais. Esses parques nacionais, ele visa o quê? A preservação, a proteção de todo o ecossistema natural que está naquele perímetro, né? E possui o quê? Uma grande relevância ecológica, uma grande beleza cênica. É permitido visitação pública desde que as pessoas elas cumpram as restrições previstas no regulamento do órgão que que toma conta deste parque nacional, tá bom? Bom, os monumentos naturais. Os monumentos naturais, eles são áreas que na sua maior parte é constituída por sítios naturais, né, de rara singularidade, que possui uma grande beleza cênica, né, e a visitação pública, ela
também é permitida nesse lugar, desde que esteja dentro da regulamentação do órgão que toma conta, né? Então, o que a gente pode ver? Que existem regras, existem normas, e dentro dessas áreas de proteção, basicamente a visitação é com fins científicos e educacionais, né? E aí tem que se manter aí a regulamentação desse local. Bom, a quinta classificação dessa unidade de proteção integral é o refúgio da vida silvestre. Essas áreas, elas buscam que assegurar as condições de segurança para a reprodução, para a presença das espécies nativas daquele local, né? Tanto preservação da fauna e da flora daquele entorno, né? Para que não se impacte tanto nesse meio natural. Tanto a visitação pública quanto a parte de pesquisa científica no local são permitidas também, desde que, né, se tome cuidado com a regulamentação, com o que o órgão que toma conta daquele local, ele coloca como a regra, né, para visitação. Bom, a outra classificação das unidades de conservação são as unidades de conservação de uso sustentável, né? O que seria isso? Elas procuram compatibilizar o uso sustentável dos recursos naturais com a conservação da natureza, permitindo a presença de moradores nos locais dessa unidade sustentável, né? De uso sustentável. Bom, essas unidades, né, de uso sustentável, ela possui 7 classificações, né? Como nós vimos anteriormente, a de uso integral são 5 e a de uso sustentável são 7, tá? Que são a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural, né? Lembrando-se que tudo isso foi criado no ano 2000, na Lei 9.985, tá? Bom, então, por exemplo, uma área de proteção ambiental, as famosas APAs, área de proteção ambiental, tem como sigla APA. Ela é constituída por ela tem uma característica específica, tanto estética quanto cultural, tanto do seu bioma que envolve, né? Ela é muito importante para garantir o bem-estar humano, né? Então, as visitações e a pesquisa científica, elas são permitidas desde que elas sigam as condições pré-estabelecidas no local. Então, existem locais que são áreas de proteção ambiental, que tem trilha, que tem atividades de lazer, porém, elas são monitoradas, né? Existem os monitores que acompanham esses grupos, porque tudo é feito de forma a você não degradar aquele meio natural, tá? Bom, áreas de relevante interesse ecológico, essas áreas elas podem ser tanto públicas quanto privadas, e a característica que ela possui a característica natural delas é exuberante, né? Ela abriga essa área de relevante interesse ecológico, raras espécies de tanto vegetais quanto animais, tá? Então, devido a essa característica, ela foi criada, né, visando a proteção desse ecossistema natural, porque ele é importante para aquela região, né, para aquela localidade, e é preciso que haja o uso adequado aí dessa área, tá? Bom, as florestas nacionais, essas áreas elas podem ser tanto públicas quanto privadas e possuem uma grande cobertura florestal de espécies que são predominantes nativas daquela região, né? Não é permitida ocupação humana nesses locais, no caso, somente, por exemplo, se já existir comunidades tradicionais que residam naquele local, aí sim, tá? Mas caso contrário, não. Bom, reserva extrativista, essas reservas extrativistas,
elas são unidades que são destinadas à população que vive do extrativismo, ou seja, da agricultura de subsistência. Nesse lugar eles cultivam, né? Tem a questão da agricultura e também criam animais de pequeno porte, tá? E a reserva extrativista, o seu principal objetivo acaba sendo proteger as populações, seu meio de vida e a sua cultura local, tá bom? A reserva de fauna, que nós temos também, essa unidade é de domínio público, não sendo permitida apropriação por particulares, tá? Que acaba já diferenciando aí das outras que eu já falei para vocês. Além de serem criadas para manter a população de animais específicos, né, nativos da região, tanto terrestres quanto aquáticos, como tanto animais que são residentes, quanto aqueles animais de origem migratória. E é uma característica mais voltada para estudo técnico-científico, tá bom? Reserva de desenvolvimento sustentável. Então, essas áreas, elas são de posse e domínio público, elas podem... Não há, né, apropriação por parte de particulares, tá? Essas unidades naturais, elas abrigam populações tradicionais que vivem de sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, tá bom? E a reserva particular do patrimônio natural. Então, essa é uma área privada onde tem foi firmado, né, um acordo aí perpétuo entre o proprietário daquele local quanto o governo para a conservação da diversidade biológica que existe naquele local, tá? Nesse lugar é permitido pesquisas científicas e visitação pública com objetivos tanto turísticos, recreacionais e educativos, tá bom, pessoal? Então, a importância das unidades de conservação é para mantermos o que ainda nós temos de recursos naturais. É uma forma de fazer com que o homem ele não impacte, ele não agrida esse meio natural, né? E existe uma lei, e existe uma penalidade para quem acabar impactando e interferindo nesse meio natural, tá bom? Turma, terá um material de apoio para vocês aí na plataforma Teams. Estarei aqui online, qualquer dúvida é só me chamar. Beijos a todos!